vamos começar aí fazendo 1º de agosto, começando um novo mês. Mês passado a gente fez também esse apanhado geral. Queria que você fizesse um apanhadinho rápido geral aqui de como foi julho e quais foram os destaques positivos da carteira de 10 ideias para o mês que a gente sempre traz aqui para os investidores. Bom, julho foi marcado pelo apetite a risco no mundo inteiro, né? Os investidores globais colocaram o seu dinheiro para trabalhar, fugiram ali um pouco da renda fixa americana, né? Fugiram dos treasuries e decidiram buscar as ações aí para os seus investimentos, né? Eu queria chamar a atenção, acho que lá de fora teve um bom direcionamento para as ações ligadas ao mundo da tecnologia, mas o que foi bastante perceptível durante esse mês lá fora foi uma distribuição melhor do risco dos investidores. O mercado americano sofreu inúmeros short squeezes, né, que é o pessoal recomprando as ações que estavam vendidas. Não foram poucas as ações que sofreram esse short squeeze, e isso obviamente pressionou as bolsas para cima. Mas a gente percebeu, assim, nitidamente, esse retorno do pêndulo comportamental para comprar ações, né? Houve ali alguma recuperação do setor de commodities, petróleo em especial, foi o grande destaque do mês, né? O petróleo subiu 18% no mês de julho, um pouco nesse apetite até associado a uma possível retomada da economia americana sob essa ótica, até da indústria, né? Se você explorar um pouco esse PMI que saiu hoje, que você citou um pouquinho antes, a gente percebe que tem algumas coisas ali que trazem certa inflexão, né? Então, a gente pode ser que aquele cenário de no landing que eu comentei há alguns dias, ele realmente esteja aí no radar, comece a dar um pouco mais de fôlego. Isso empurrou a Bolsa Americana para cima, enfim, empurrou os investidores para outros ativos de risco, entre eles o Brasil. Brasil que estava, vamos dizer, Ibovespa, esperando o gatilho da inflação, né? O gatilho veio com o IPCA 15 ali de julho, e a gente viu a Bolsa acelerada ali por diante, a gente viu a curva de juros desabar aqui no Brasil. Vamos lá. Esse apetite por risco dos investidores globais acabou colocando o Brasil na rota dos investidores de forma geral. Foi bem nítido esse movimento. Brasil muito comentado lá fora pelos hedge funds, comentado por investidores, casas de research, coisa que a gente não via há algum tempo. Então, enfim, Bolsa Brasileira permanece aí como um grande player para esse segundo semestre. Foi um mês bom, foi um mês muito bom para a Bolsa de forma geral, para ativos de risco, né? Aqui no Brasil a curva de juros veio para baixo, os NTNs andaram super bem, os pré-fixados andaram super bem, o dólar desabou, né? O dólar veio para os 4,70, alguma coisinha ali, 4,75. No mundo, o dólar também perdeu força, dólar recuperando um pouquinho de força hoje, né? Da virada do mês, mas até então a dinâmica parece desfavorável para o dólar. Tem um movimento técnico lá fora, só vou citar que está acontecendo hoje, que é o Treasury americano, o governo americano está colocando aí, está captando recursos de longo prazo hoje. Se eu não me engano, o volume que eu tinha visto é algo ali ao redor dos 100 bilhões de dólares, e isso mexe com a Treasury, né? Os investidores querem que o governo capte as taxas mais altas, né? Então, você tem um pouco dessa briga que está acontecendo hoje, bolsa cai, mas justamente porque você tem esse efeito do governo americano precisando chamar recursos para a dívida, né? E fortalecendo o dólar com isso. Fortalecendo o dólar com isso também. Então, um movimento que me parece pontual deve cessar ao longo dos próximos dias. Lembrando que lá fora a temporada de resultado está quente, aqui também vai esquentar, começa a esquentar essa semana. Essa semana tem resultado importantíssimo, todo mundo de olho aqui em Petrobras, né? Também tem Bradesco, tem vários, e lá também Big Techs, também nos Estados Unidos. E aí, o que você poderia destacar que foi muito bem na carteira das 10 ideias de julho? Da carteira das 10 ideias de julho, o destaque mesmo foram as ações da Vale.
né, as ações da Vale que estavam sendo bastante penalizadas sobre toda aquela história da China, a China não crescer, não dar os estímulos. No final das contas, a gente percebe que tem um que de... Assim, o que de incerteza, na verdade, sobre o que o Bureau Político chinês vai fazer em relação à economia chinesa, e isso, de certa forma, trouxe algum apetite pelas ações ligadas ao minério de ferro. Então, a gente viu as ações da Vale andarem razoavelmente bem no mês de julho, né, quando a gente olha o agregado, enfim, e até as commodities um pouco nessa linha, né? Esse foi o grande destaque para mim, tá, Paula? Entre os ativos que a gente tem na carteira, esse realmente se mostrou ali bastante favorável. Outro, aí eu coloco num segundo lugar, e é uma aposta que até a gente aumentou aqui para esse próximo mês, eu já vou comentar, foram as ações da Direcional, mas eu quero dizer assim, no âmbito da construção civil, né, a gente escolheu o Direcional como grande player. Direcional também foi muito bem mês passado, né, já tinha divulgado, assim, divulgou uma boa prévia, e todas essas iniciativas do governo, de certa forma, para acelerar a liberação de recursos para o Minha Casa Minha Vida, favorece essas empresas do setor, né? Todas andaram muito bem. Direcional é a nossa top pick, a gente acha que ela é a melhor do setor hoje, então ela andou muito bem também no mês de julho. E a gente aumentou a exposição, vai aumentar a exposição. Continua para agosto. É isso aí. Um pouquinho mais aumentado. E aí você acabou comentando do setor de construção civil, mais especificamente de Direcional. Vocês fizeram esse aumento já pensando, de repente, na queda da Selic? Tem a queda da Selic está precificada ali na carteira? O que você pode comentar um pouquinho sobre a carteira em agosto? Tá bom. A carteira em agosto, a gente deu uma guinada em direção aos setores que são mais favorecidos, né, por essa, vamos dizer, pela intensidade do afrouxamento monetário que vem por aí, né, que a gente acha, a gente aumentou a nossa aposta aqui na casa, a gente estava com 25 pontos para essa reunião agora de quarta-feira, já, assim, nossa aposta passou para 50 pontos agora, e a gente tem um pouco na cabeça que se esse cenário inflacionário continuar benigno, de certa forma, o governo pilotando um pouquinho a questão do preço da energia, né? Tem um pouco da volatilidade ali do preço do petróleo, mas o governo a gente sabe que vai dar uma pilotada no preço dos combustíveis. A gente acha que tem uma chance do Banco Central acelerar esse processo de queda de juros ao longo do segundo semestre. Dado isso, a gente preferiu colocar cases na carteira que ainda vão mostrar resultados um pouco, vamos dizer, comprometidos. Segundo trimestre não foi nada bom, mas cases que ganham com essa questão do afrouxamento monetário. Então, essa é a pegada da carteira agora para agosto. Então, a gente tirou cases que a gente entende como mais defensivos, né? Equatorial, Porto Seguro, a gente tirou da carteira e trouxe para a carteira, então, uma posição em Cyrela, aumentamos a exposição ali em Direcional, e aumentamos a exposição também em trouxemos também Grupo SBF, né, só para falar as adições primeiro, e aumentamos a exposição em 3 tentos, né, sob a ótica de que as commodities vão voltar a dar um pouco do ar da graça nesses próximos meses, mesmo porque a gente, assim, existe uma chance da gente começar a ver indicadores melhores das economias globais. Talvez as economias globais tenham feito um pouco ali do seu piso, sabe? E aí, qualquer melhorazinha, qualquer notícia que venha de China, de repente sinalizando alguma saída para essa situação que eles estão, talvez isso daí já dê um pouco de impulso para as commodities que caíram bastante né, se a gente olha as agrícolas em especial, caíram bastante nessas últimas semanas. Então, acho que tem um espaço aí para esse negócio continuar andando, tá? E a gente quer ver o resultado de 3 tentos, acho que a gente tem uma expectativa positiva aqui para eles. Então, estamos com essa cabeça para esse agosto. E aí, os plays, né, só para encerrar, assim, a gente trouxe as ações da Cyrela nessa pegada da construção civil. Cyrela é um grande player da construção civil, as ações sobem bastante no ano, subindo mais de 80% no ano. Eles são, vamos lá, são conservadores na sua forma de atuar,
mas devem, pelo menos no discurso, divulgar pontos positivos ali na hora que eles forem falar dos resultados do segundo trimestre. O segundo trimestre já deu na prévia, são resultados bastante razoáveis, mas eu estou guardando comigo que eles vão dar alguma sinalização de surpresa em relação aos lançamentos que eles estão fazendo agora nesse terceiro trimestre e a perspectiva para o quarto. Né? Eu acho que tem alguns fatores que assim, justificam um pouco a minha tese do construção civil. Eu estou um pouco mais otimista, especial aqui em São Paulo. São Paulo muito quente, né? Para variar, né? São Paulo sempre muito intenso em relação à construção civil, mas eu estou com uma expectativa mais positiva, porque a gente, primeiro, está vendo esse movimento de mudança, né, o afrouxamento monetário, esse direcionamento em relação a ativos de risco, e a gente vai ver uma mudança de discurso da própria construção civil, no sentido de, olha, nas chaves é muito provável que o financiamento imobiliário esteja mais barato. Então a gente vai começar a ver um pouco as vendas ganharem uma certa intensidade. Outra coisa é o próprio fluxo ali dos investidores que botaram dinheiro há um ano nos CDBs de 15% e agora não tem mais CDBs de 15%. Essas pessoas vão colocar dinheiro no CDB de 10% e eu acho que uma parte desse recurso acaba indo de novo para o setor imobiliário, né? Uma coisa que os brasileiros gostam bastante, então traz uma certa segurança. Então eu acho que o segundo semestre vai gerar surpresa no setor de construção civil. Então, nessa pegada. E aí, só para fechar, aquela parte de consumo que, assim, se alavanca, né, com essa hipótese de afrouxamento monetário. As empresas que a gente colocou na carteira são diretamente beneficiadas sobre a ótica até de balanço, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o Grupo SBF, poxa, a hora que a Selic cai, esse cara, ele dá um alívio para ele no balanço, um alívio muito grande, então os investidores vão começar a olhar para isso, e também tem a questão ali do próprio desempenho, né, das lojas da Nike, desempenhando um pouco melhor. Então, tem um quê micro e tem um quê macro aqui que pode ajudar. Tá? Então, estamos com essa ideia. Então, só para fazer um resumão aqui, né? Commodities acabaram vindo muito bem. Você falou bastante do setor de construção civil e agora, no final, você falou um pouco do varejo. Basicamente, são esses grupos que vão se dar bem com a queda da Selic, como você mesmo falou, a questão não é nem a queda, mas a questão da intensidade daqui para frente, né? É isso mesmo, Paulo. Assim, o que a gente tem na cabeça aqui na casa é que, assim, pode haver uma aceleração desse ciclo de afrouxamento monetário, né? Então, a gente, estamos vendo lá a situação americana, tem essa hipótese do no lending, e isso, de certa forma, reduziria um pouco o poder de fogo do nosso Banco Central, mas parece que esse processo desinflacionário, ele está dado nas economias globais, né? Esses PMIs mais fracos, eles têm um motivo, né? É uma sinalização de economia mais fraca que, então, briga um pouco mais por preço. A gente está vendo isso acontecer. Então, se esse processo desinflacionário continuar aqui no Brasil, o Banco Central ele vai acabar afrouxando, mesmo porque a atividade no Brasil, apesar de tudo, do PMI ter vindo um pouquinho melhor na margem, a atividade no Brasil ainda tá fraca. Então, tem espaço, né, para a gente jogar esse juro real mais próximo ali daquele juro neutro, né, que é a expectativa ali dos economistas. Então, assim, a gente está achando que esse movimento é maior do que o mercado está esperando, e isso tem um impacto claro nas políticas de crédito dos bancos, em especial relacionado a crédito imobiliário. Né? O crédito imobiliário, a gente sabe que os bancos eles têm um movimento uníssono, né? Quando um banco começa a reduzir taxas ou aumentar taxas, os outros seguem. E o que a gente viu nesses últimos anos foram os bancos melhorando demais as suas operações de crédito imobiliário. Né? Então, o Itaú se tornou super competitivo, ele paga muito rápido a construtora. Durante essa fase mais difícil,
houver alguns programas para gerar uma antecipação, por exemplo, das chaves via crédito imobiliário. Então, tem todo um arcabouço preparado para a gente surfar um recomeço, né, um novo ciclo do setor de construção civil. Então, a gente acha que isso daí pode vir para preço, pode vir para os lançamentos e, enfim, os preços subir das ações todo o setor junto aí, né? Legal. E como eu vou deduzir aqui, a pergunta é a seguinte: se você pudesse escolher uma ação, né, vamos dizer assim, a sua preferida do mês de agosto, você falou bastante de construção civil, aí eu queria que você falasse aí qual seria a sua preferida aí para o mês de agosto. Eu vou dar uma espiada aqui para eu não roubar. Mas assim, a gente tem como top picks ali na carteira as ações da Direcional, da B3 e da Vale, tá? Sob uma ótica de que, assim, B3 tem essa questão do financial deepening, a Vale tem a questão da China, que assim, é sempre uma surpresa, né? Sempre pode vir ali alguma linha de raciocínio da China e esses negócios andarem, mas eu vou ficar com Direcional. Eu acho que Direcional, ela é um pouco diferente nessa dinâmica de construção civil, né? Porque ela está muito ligada à Minha Casa Minha Vida, mas ela acaba sendo muito beneficiada por essa vontade do próprio governo em estimular a Caixa, em pagar rápido as construtoras, e ela tem vamos dizer, ela tem um land bank muito interessante aí pela frente, ela tem muito espaço para continuar crescendo, continuar gerando bastante resultado para os acionistas, né? Tem, assim, capacidade de pagar dividendos, então a gente deve ver essa empresa funcionando, pagando, remunerando os acionistas. Então, eu vou com ela. Eu acho que ela vai ter um segundo mês seguido aí de bons resultados, tá? Estou com essa expectativa. Tá, jóia. Então, foco bastante aí em construção civil. Lembrando que entrou Cyrela e Grupo SBF, focando aí também na construção civil e no varejo também, né, João? Isso aí, é isso mesmo. Tá, legal. E aí já vou deixar a dica aqui, a gente vai deixar o link aqui na descrição da live para quem quiser o acesso completo às 10 ideias de agosto. Então é só clicar no link lá para ter acesso e também às alocações que o João colocou lá na carteira.